Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta, certo? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist sexto período na SAL Psiquiatria Básica. Então, aqui eu vou dar início a uma série de vídeos, né, falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Só que para que a gente possa adentrar nesse assunto, eu gostaria de perpassar pela temática referente ao CID, falar um pouquinho sobre o CID, visto que está dentro aí do âmbito da psiquiatria básica, então faz-se necessário a gente ter um entendimento referente a essas classificações, né? Então, para começar, o que é o CID, né? O que é? O CID trata-se da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, certo? Ou seja, o CID é um catálogo, né? Um catálogo que é publicado pela Organização Mundial de Saúde, que tem aí por objetivo criar uma codificação padrão para as doenças, certo? Então, como está na 10ª versão, que foi publicado aí em 1992, se eu não me engane, a 10ª versão. Então, atualmente os médicos eles utilizam a sigla CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, seguida do número 10, que quer dizer que trata-se da 10ª versão deste catálogo, tá? Então, o CID-10, ele é formado, a CID-10 no caso, é formado por uma letra seguida por 2 números, né? Então, o código que é formado vai permitir aí a identificação de todas as doenças, certo? Como os sintomas, as queixas de pacientes, os aspectos fisiológicos anormais, dentre outros, tá? E aí, qual que é o objetivo do CID? Né? A Classificação Internacional de Doenças, eu digo do CID por um vício de linguagem, não sei, mas o certo é da CID, porque trata-se de uma classificação internacional de doenças. Mas também por se tratar de um catálogo, né, pode ser do CID também, não importa, enfim. O objetivo da CID, ou seja, da classificação internacional de doenças, possibilita aí a padronização, como falei anteriormente, né, na nomenclatura das enfermidades. Então, isso vai permitir uma melhor comunicação entre profissionais de saúde, ou seja, isso ajuda a evitar ambiguidades, né, que poderiam ser aí prejudiciais ao paciente. Então, essa padronização vai permitir uma comunicação clara e eficiente com órgãos governamentais, né? Como, por exemplo, a Previdência Social, né? Que concede aí benefícios como auxílio-doença em função de algumas enfermidades, tá? E, além disso, o nome de uma enfermidade pode mudar, tá, de um país para outro, de acordo com o idioma, tá? E isso pode causar confusão na hora da tradução. Então, por isso, faz-se necessário esse código, porque como é uma classificação internacional, então mesmo que mude o nome da doença, mas pela classificação o profissional, os órgãos governamentais vai poder identificar do que se trata, de qual doença se trata, tá? Então, a CID evita esses inconvenientes, né? E aí, como a gente vai falar dos transtornos mentais e comportamentais, o transtorno dentro da CID, dentro da classificação, ele vai estar inserido dentro do código F00 a F99, certo? Ou seja, que vocês possam visualizar F00 a F99.
F99, tá? Isso aí vai se tratar dos transtornos mentais comportamentais. Os transtornos mentais comportamentais dentro da CID vai estar incluso desse intervalo aqui, F00 a F99, tá? Então, se eu tenho aqui CID X, F42. O F vai indicar que trata-se de transtornos mentais comportamentais, tá? O 42 vai especificar que transtorno é esse. No caso, o obsessivo, transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, recapitulando, dentro da classificação internacional de doenças, dentro da CID, os transtornos mentais comportamentais vai estar dentro desse intervalo aqui, desse intervalo F00 a F99, tá? E aí, quando eu tenho CID-10, classificação internacional de doenças, 10ª versão, F42, o F vai indicar que trata-se dos transtornos mentais comportamentais, o 42 vai especificar que transtorno é esse, que no caso o obsessivo compulsivo, tá? Então, achei necessário falar sobre isso porque a gente vai falar dos transtornos, do transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, os quadros obsessivos compulsivos, eles caracterizam-se aí por ideias, por fantasias, por imagens obsessivas, por atos, rituais ou comportamentos compulsivos, tá? E aí, esses quadros, eles são vividos como uma pressão sobre o indivíduo, né? Como algo que o obriga, como algo que o submete. O sujeito, ele se vê munido de uma pressão muito grande e essa pressão o obriga, o submete a ter determinados comportamentos que muitas vezes eles não queriam ter, né? É involuntário, foge do campo do controle, tá? Então o que é que acontece? Na prática clínica, nem sempre vai ser fácil demarcar com uma precisão o limite entre a obsessão e a fobia, né? Ou entre a ideia delirante e a obsessão, que aí vai surgir com pouca crítica e insight. Ou seja, tratando-se dessas diferenças, né, eu vou falar um pouquinho, me ater aqui para não estender muito o vídeo, mas aí eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença, né, entre a obsessão e a fobia. E assim, como eu sou da abordagem, a minha abordagem, a qual eu me atenho na faculdade de psicanálise, eu vou falar dentro do âmbito psicanalítico, certo? No outro vídeo a gente vai falar um pouco sobre a ideia delirante e a obsessão, tá? Agora eu vou falar da obsessão e da fobia. E assim, devido a essa dificuldade que se tem de demarcar com precisão o limite entre uma e outra. Então é importante a gente ter um entendimento no que diz respeito à diferença, né? As diferenças entre a obsessão e a fobia. No início aí de suas primeiras publicações psicanalíticas, volume 3 da obra completa de Freud, ele fala sobre essas diferenças. E ainda inclui a histeria, que também pode ser bastante confundida aí com a fobia e a obsessão. Freud ele vem falar nas suas primeiras publicações sobre a histeria, a fobia e a obsessão, tá? O que é que acontece? As três, elas são desencadeadas por situações traumáticas, tá? Situações traumáticas onde as lembranças
dessas situações traumáticas é erradicada, ou seja, extirpada, retirada da consciência, certo? Enquanto os sentimentos que são ligados a essas lembranças continuam com uma carga emocional muito forte. Então o que é que acontece? A diferença entre histeria, fobia e obsessão vai residir aí no caminho que o psiquismo do indivíduo percorre para descarregar essa emoção. Ou seja, a emoção ligada ao sentimento que está ligada à lembrança, por mais que essa lembrança não esteja mais no campo consciente. Então vejam bem, na histeria, o excesso de energia ligado à situação traumática é convertido em um sintoma físico, certo? Geralmente distúrbios das funções motoras, como paralisia de membros, certo? Ou dos órgãos dos sentidos, como disfunções ou alucinações auditivas e visuais, né? No caso, a pessoa ela pode ficar cega, tá? Ou deixar de andar devido a um trauma psíquico, tá certo? E aí o que é que acontece? Sendo Freud neurologista, né? Ele pode-se a partir disso aí compreender por que sua teoria começou a ser formulada a partir do estudo da histeria. Porque os pacientes o procuravam porque aparentemente havia ali algum problema neurológico. E foi a partir disso que Freud ele começou a estudar a histeria com embasamento no que não era encontrado dentro do campo anatômico e fisiológico da neurologia. E aí foi quando ele começou a formular suas primeiras citações, começou a formular os seus primeiros escritos referente ao inconsciente, tá? Mas o que é que acontece, gente? Nem todas as pessoas convertem esta carga emocional do trauma psíquico em um sintoma físico. Por isso que a diferença entre histeria, fobia e obsessão está no caminho que o psiquismo do sujeito vai percorrer para descarregar a energia emocional ligada ao sentimento, onde esse sentimento está ligado a essa lembrança traumática, certo? Então vejam, nos pacientes fóbicos e obsessivos, esta emoção vai permanecer na esfera psíquica, tá? O ego, ele vai desfazer a conexão entre a emoção e a lembrança, tá? Da situação traumática. E aí ele vai criar uma nova conexão entre esta mesma emoção e um outro pensamento, um pensamento mais suportável do que a memória traumática. Então o que é que acontece? A lembrança traumática ela vai ser recalcada, não é? A lembrança traumática vai ser recalcada e a emoção que outrora estava ligada a essa lembrança traumática, ela vai se desconectar mas não vai ficar lá a deriva não. Ela vai se ligar a um outro pensamento mais suportável do que a memória do trauma. E aí Freud, nesses primeiros escritos aí, nos primórdios aí, nas suas escritas mais primitivas da psicanálise, onde ele começa a formular suas teorias, ele conta o caso de uma jovem que sofria de obsessão. O que é que acontece? Essa jovem, ela sempre via notícia de algum crime nos jornais, certo? E aí ela se autorrecriminava. E aí ela se questionava constantemente, se questionava o tempo todo, no sentido de tipo, pô, será que foi eu que cometi, né? Será que foi eu que fui autora dessa infração? Então ela lia lá um caso, uma infração, um caso lá no jornal e ela ficava se autorrecriminando. Pô, será que foi eu? Será que foi eu que fiz isso?
Então veja, apesar de ter consciência do absurdo dessa ideia, né, ela não conseguia deixar de ter esse pensamento. Ela sofria com a culpa. E aí ele apresenta um outro caso. O caso de uma moça que tinha fobia de sentir vontade de fazer xixi. Ela não conseguia segurar. Ela tinha fobia, tinha medo de não conseguir segurar e acabar fazendo nas calças. Ela tinha fobia disso. E aí ela só se sentia bem em locais onde houvesse um banheiro próximo. Um banheiro próximo e acessível. E isso restringia muito, né? Bastante a sua vida social. E aí, o que é que acontece? Veja que em ambos os casos ele conta, né? Freud vem nos dizer que os sintomas surgiram após uma situação em que as pacientes se sentiram excitadas sexualmente e se recriminaram por isso, tá? Ou seja, provavelmente o que é que acontece? No primeiro caso, a excitação sexual deu origem a um sentimento de culpa. Mas a situação que causou a excitação, que causou esta excitação, era tão constrangedora para a paciente que o ego escolheu esquecer, né? E colocou em seu lugar ideias obsessivas de outras situações em que a paciente pudesse se sentir culpada, mas que eram situações mais fáceis de lidar. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem, digamos que essa menina, vamos supor que essa mulher ela se sentiu atraída sexualmente, excitada sexualmente pelo pai. Veja que isso é um absurdo extremo, E aí ela se sentiu extremamente culpada por essa situação, certo? E aí, por ser uma situação muito constrangedora, essa situação, a lembrança dessa situação foi recalcada, e aí a carga de sentimento, a carga emocional ligada a essa situação, se desconectou dessa situação, mas se ligou a uma outra situação, em que ela pudesse também se sentir culpada. É por isso que sempre que ela vê o jornal e ela vê alguma coisa, uma infração, um crime, alguma coisa, ela se sente culpada por isso, né? Ela se sente culpada, ela fica, pô, será que foi eu que fiz isso? Então isso é a ideia obsessiva, entende? No segundo caso, o sentimento ligado à situação excitante deve ter sido de vergonha, né? Deve ter sido uma situação de vergonha. Então, o ego associou o sentimento ao medo de fazer xixi nas calças. Então, uma situação vergonhosa, mas certamente menos angustiante do que o evento primário. Digamos que essa mulher se sentiu excitada sexualmente pelo marido da melhor amiga e ela ficou com vergonha por isso, né? Ela ficou com vergonha por se sentir excitada sexualmente pelo marido da melhor amiga dela. Então, o que é que acontece? Por isso ter sido muito desconfortável para ela, o que é que o ego faz? O ego desconecta a carga emocional dessa lembrança, dessa situação. Essa situação vai ser recalcada, mas aí essa carga emocional vai se ligar a essa outra situação, a esse sentimento, a essa fobia, esse medo irracional de fazer xixi nas calças, ao ponto dela não conseguir estar em um lugar onde ela não possa ter um acesso a um banheiro, né? Então a fobia, minha gente, é um medo persistente e irracional, né? É um medo persistente, é uma atividade ou uma situação que represente pouco ou nenhum perigo. Porque só se ela tiver um problema de bexiga, né? Bexiga baixa, que ela realmente não consiga segurar o xixi. Mas aparentemente é uma situação em que não apresenta nenhum perigo. Você está num local que não tem banheiro e mesmo que venha dar vontade de fazer xixi, mas pô, você não conseguir segurar, né? Então veja que é um medo irracional. Então ela tem fobia, ela tem essa fobia de fazer xixi nas calças, né?
isso provoca uma ansiedade extrema, isso provoca um desconforto extremo, mas na verdade isso se dá devido a essa situação primária, esse evento primário, onde ela se sentiu muito envergonhada por se sentir excitada sexualmente pelo marido da melhor amiga dela, né? E aí, já a obsessão consiste aí em uma ideia fixa que persiste, que por mais que a pessoa saiba que aquilo é um absurdo, mas ela não consegue deixar de ter essa ideia, né? E aí isso vai determinar a conduta de uma pessoa, vai conduzir essa pessoa a comportamentos que frequentemente serão contra a vontade da pessoa obcecada. E aí isso é bastante importante para que a gente venha entender o transtorno obsessivo compulsivo. E aí, gente, muitas vezes as obsessões são acompanhadas sim de uma sensação de medo, né? E podem se desenvolver aí de forma patológica, dando origem a uma neurose obsessiva, tá? E aí, por ela vir acompanhada dessa sensação de medo, é por isso que dentro do âmbito da psiquiatria se tem uma dificuldade muito grande de demarcar esse limite entre a obsessão e a fobia, tá? E aí, quanto à etimologia da obsessão, né? O obcecado vem de obsessão. Então, o obcecado vai ter origem aí no latim obsecere, tá? Que indica aí um estado de cegueira. Ou seja, por que isso, né? Porque o indivíduo obcecado, ele não consegue avaliar os seus comportamentos, ele não consegue avaliar a própria realidade, tá? Bom, então é isso, gente. A priori eu vou me ater aqui, a gente continua a falar desse assunto, eu volto falando sobre a ideia delirante e a obsessão, né, que também é uma dificuldade que se tem para se demarcar um limite entre a ideia delirante e a obsessão, tá certo? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, o mesmo vai estar aqui na descrição do vídeo. Tua dúvida eu vou trazer para dentro da playlist Carla Responde, tá bom? E se você tiver intenção, interesse em algum assunto, queira que eu explane esse assunto aqui no canal, tu manda uma solicitação para mim também, dizendo qual que é o assunto que você tem interesse. E aí eu vou trazer o teu pedido para dentro da playlist a pedido, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu recebo vários e-mails e eu vou atendendo aos pouquinhos e por ordem de chegada. Eu não passo ninguém na frente de ninguém. Na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais. Tu pode adicionar, certo? Tu pode seguir, mas eu não respondo mensagens via redes sociais, tá bom? Devido ao excesso de pessoas, fica um acúmulo de mensagens que eu não consigo dar conta, então só por e-mail e por ordem de chegada, certo? E inscreva-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, em virtude disso eu dou uma ênfase maior a essa área, mas vez ou outra eu também abordo outros assuntos, além da psicologia na área de humanas, de saúde, sobre as coisas da vida, sobre séries, sobre filmes, sobre qualidade de vida. Então fiquem à vontade para se inscrever, tá bom? Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike, mas coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, para que daí eu possa ler a tua crítica e melhorar quanto à minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.